Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se nós prestarmos atenção aos evangelhos, veremos que Jesus tinha muita gente em volta de si que preparava o caminho para ele, colaborando com o anúncio do reino de Deus. E hoje nós vamos meditar sobre um grupo de pessoas que saiu para preparar o caminho para Jesus Cristo, conforme nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 11, que eu passo a ler agora. Depois disso, o Senhor escolheu mais 70 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para a cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem-se disto: o reino de Deus chegou até vocês. Como vimos, Jesus escolheu 70 discípulas, pessoas imperfeitas e falíveis, para irem à sua frente com a incumbência de anunciarem o reino de Deus. E conforme o nosso texto, Jesus seguiu o seu programa missionário, que consiste em: primeiro, Jesus ele convoca. Todos vão em nome de Jesus Cristo e não por iniciativa própria. E todos vão estando nas mãos de Deus. Segundo, os discípulos recebem as devidas instruções de irem em dupla, para que um seja testemunha do outro e para mostrar que a missão é comunitária e não individualista. Não levar nada consigo para não dependerem de suas próprias habilidades ou recursos. Não parar pelo caminho para não perderem o foco da missão. E quando entrarem numa casa, desejar que a paz esteja nesta casa, permanecendo nesta casa, se alimentando com a comida que for dada a eles. E anunciar a mensagem de que o reino de Deus já chegou, mesmo quando ela for rejeitada. Em terceiro, o envio, ele inicia com uma oração. Jesus pede que os discípulos orem para que Deus envie mais pessoas
para esse trabalho missionário e para mostrar que a missão é de Deus, né? A oração mostra um momento em que os discípulos podem sentir e ter a certeza de que a missão é de Deus e que Deus está cuidando deles. E que eles estão nas mãos de Deus. E que são enviados como ovelhas para o meio de lobos, para falarem em nome de Jesus Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus envia os discípulos e discípulas, e assim ele envia cada um e cada uma de nós também. E a nossa missão, conforme o nosso texto bíblico, é anunciar de que o reino de Deus já chegou através de Jesus Cristo. A ênfase central é anunciar para todas as pessoas que o reino de Deus chegou e que o reino de Deus é obra de Deus por meio de Jesus Cristo, não é obra humana. Que o reino de Deus deve ser anunciado também àqueles que o rejeitam. Para quê? Para saberem que Jesus Cristo está próximo e que quer trazer a paz. O reino de Deus é uma nova realidade de vida. E nesta missão todos nós estamos incluídos, pois todos nós fomos convocados por meio do nosso batismo, realizado pelo triuno Deus, que nos comissiona a irmos em direção às pessoas. E conforme o nosso texto, o reino de Deus, ele tem que se tornar visível, concreto. E ele se torna visível, concreto, por meio da partilha da paz. Se nós olharmos, existem muitas pessoas que não têm paz dentro de si e por isso vivem amarguradas. Existem pessoas que não conseguem transmitir a paz porque, lamentavelmente, estão preocupadas em fazer o mal para os outros. Existem pessoas angustiadas porque não conseguem ouvir palavras de consolo. Existem pessoas aflitas porque não conseguem lidar com situações de doença, de desemprego e desespero. Existem pessoas que são difamadas por anunciarem o reino de Deus entre nós. Existem pessoas amedrontadas por causa de assaltos, de balas perdidas. Existem pessoas que sofrem a dor da morte de um ente querido. A essas pessoas precisamos anunciar a paz, dizer que a paz de Cristo esteja com você. Mas a paz precisa também ser anunciada junto a famílias que não conseguem dialogar, que não se entendem, não conseguem se perdoar, que estão se desfazendo por causa da falta do respeito e do fundamento que é Jesus Cristo. Também a estas pessoas precisamos dizer que a paz esteja com você, para sentirem suas vidas transformadas por meio da presença de Jesus Cristo. Então, proclamamos a paz de Cristo para todas as pessoas. Não escolhemos a quem nós vamos dizer que a paz esteja com você. Mas nós proclamamos a paz que é de Cristo e não a paz que é conseguida em tribunais e, como estamos vendo aí, em guerras. Levando e criando a paz, Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados. Que fiquemos então à beira do caminho
para podermos ver quem precisa de paz e desejar a paz de Cristo. Se não proclamarmos a paz, nós não estaremos proclamando o Evangelho. Agora, é importante observar o seguinte: você, eu, nós, precisamos primeiramente ter paz conosco. Nós devemos ter a paz dentro de nós para podermos proclamá-la a quem precisa. Então, o reino de Deus, ele também se concretiza, conforme o nosso texto, por meio da cura aos doentes. Existem muitas pessoas doentes, física e espiritualmente. Elas precisam ser abraçadas, encorajadas, animarem a não desistirem de seus sonhos, de suas esperanças, de suas lutas. Por meio da nossa presença, estas pessoas precisam ser confortadas para sentirem a real presença misericordiosa de Deus em suas vidas, que acolhe, consola e traz alegria e paz ao coração. Mas existem pessoas que sofrem da doença do egoísmo, da soberba, do rancor e da mágoa. Nossa missão é ir de encontro a estes doentes, feridos, amedrontados também, para levar-lhes confiança e esperança, para mostrar que existe um outro caminho a seguir, um caminho que vai trazer paz, um caminho que vai curar essa doença. E isso tem um nome, chama-se diaconia. Então, o anúncio do reino de Deus, ele precisa tornar-se realidade entre nós. Sabem por quê? Porque o reino de Deus é um acontecimento, é um movimento constante que revela Cristo entre nós e transforma constantemente nossas vidas. Essa tarefa cabe a todos nós, porque todos nós fomos convocados por Jesus Cristo. O anúncio do reino de Deus é uma tarefa coletiva, comunitária, porque Deus é coletivo. Deus não é individual, não é meu Deus, Ele é nosso Deus. Ele é Deus de todos. E por isso será sempre obra do Espírito de Deus por meio de nós, pessoas imperfeitas e falíveis. Então, anunciando o reino de Deus e seus sinais concretos, Jesus vai também estar nos chamando para orarmos, pedir a Deus que mande mais pessoas, que mais pessoas se coloquem à disposição de colocar sinais concretos do reino de Deus, de levar paz, de curar pessoas de seus vários tipos de doença. Essa é uma missão que precisa ser feita. Sabe por quê? Porque existe muita gente, mas muita gente que foge à nossa compreensão, que precisam de uma mensagem de que a paz está com você, de que o reino de Deus já chegou por meio de Jesus Cristo. E você, eu, todos nós somos convocados para esta missão. Por isso é importante fazer como Jesus, iniciar cada missão com uma oração. Amém. Que a paz de Deus e a bênção dele esteja com você e sua família agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, compartilhe ela com outra pessoa, deixe o seu comentário que é importante e vai lá no meu canal do YouTube e se inscreva, Pastor Billy Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo.